Bobadilla do Cerro Porteño. Vou trazer todos os detalhes da apuração aqui. Fato é, São Paulo avançou pela contratação dele e há muito otimismo interno pela contratação desse jogador. Mário Pravato e Vitor Boni estão comigo hoje também para a gente falar um pouquinho deste atleta. Bem-vindos os dois, né? Claro, os dois estreando no canal aí também. Chamei os dois às pressas para a gente comentar muito desse jogador, que é o iminente reforço do São Paulo para a próxima temporada. Faltam detalhes, vou trazer para vocês tudo de valores também, a gente ainda está em apuração, mas assim, vou trazer todos os pequenos detalhes que envolvem Damian Bobadilla, mas conversei com duas fontes fortes do São Paulo e me confirmaram que Bobadilla está próximo de reforçar o São Paulo para a próxima temporada. Mário Pravato, ótima tarde para você, fuso horário já é quase noite aí em Portugal também. O Boni também tá confuso, né? O Boni tá direto da Espanha e o Mário de Portugal, então a gente tem dois europeus com a gente aqui hoje para a gente falar muito de mercado do São Paulo. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho do Bobadilla pra gente, né? Você que levantou uns números dele e também fazer a sua consideração inicial pra gente entrar nesse bate-papo todo. Bora lá, Gabriel. Boa tarde para você, boa noite para o Boni. A gente está do lado aqui. O Boni está 1 hora a mais do que eu aqui na Espanha. Aqui agora em Portugal são 9h53. Já a noite já está quase na madrugada. E assim, eu vou falar, e acredito que 99% da torcida do São Paulo nunca ouviu falar do Bobadilla. Eu mesmo eu não conhecia. Agora há pouco eu estava fazendo compras no mercado. Eu vi a mensagem que você mandou no nosso grupo. Logo mais saiu lá no Arquibancada Tricolor, eu comecei a dar uma olhada, né, para realmente tentar entender quem que era. Numa primeira análise, parece ser um nome interessante. Ele é um jovem, ele tem 22 anos, ele é destro, eu vi que ele tem 1,81 m, pelo que eu li, ele joga de segundo volante, e eu vi que ele foi muito bem na Libertadores. Pelo menos olhando os números ali do SofaScore, logicamente que eles olham diversas outras coisas, né? Eles não analisam realmente o jogo do cara, mas eles analisam alguns pontos ali em questão. Ele teve uma nota boa, ele fez 2 gols na fase de grupos da Libertadores, que inclusive o Cerro Porteño disputou contra o Palmeiras, e ele marcou um gol contra o Palmeiras, se não me falha a memória, eu acho que foi na derrota em casa, agora realmente não lembro. O Cerro, inclusive, eliminou o Fortaleza na pré-Libertadores. Eu acho que ele foi titular em 4 jogos, então ele marcou 2 gols. Teve uma boa participação. É um jovem. Precisaríamos, primeiramente, também ver a questão de valores. E eu até comentei há pouco num tweet do Arquibancada, assim, a gente fica um pouco com medo, né, Gabriel? Porque imagina, a gente vem de Jackson Mendes, que começou bem até nessa temporada, foi pedido de Rogério Ceni, depois, infelizmente, caiu, nunca mais voltou. Jogou a última vez ali contra o Palmeiras naquela fatídica goleada e depois nunca mais sequer voltou para o banco. E o Gabriel Neves também, que chegou a ter ali um momento, né, de subida e depois parece que caiu e nunca mais. Inclusive até um jornal de Montevidéu destacou a possibilidade dele ir para o Grêmio, né, naqueles boatos sobre a troca com o Ferreirinha. Então assim, para quem não conhecia o Bobadilla, o meu resumo parece ser um bom jogador, um jogador novo, foi recentemente convocado para a seleção, e se vier para o São Paulo, vamos esperar que seja uma boa aposta aí, que realmente ajude o time. Boa, perfeitamente. Para dar nível de apuração para a galera também que está chegando agora, já vou acionar também o Vitor Boni com a gente, é o que eu pude apurar nas últimas horas aí. Falei com uma pessoa do lado do Cerro Porteño, né, que cobre o Cerro, e também com 2 pessoas do São Paulo. O que ocorre já é um nome que São Paulo observa, tem seu scout, em seu radar há mais de 2 semanas. O São Paulo foi ver um jogo, inclusive, do Cerro Porteño para ver números, ver a atuação presencialmente do Bobadilla. É um cara que a diretoria do São Paulo gosta muito. O Rui Costa foi até o Paraguai e acertou o lado Bobadilla e staff do atleta. Isso faz mais ou menos 2 dias. E aí o São Paulo enviou nas últimas horas uma proposta formal ao Cerro Porteño. Valores, vou confirmar, mas certo que superior ao que o América pedia pelo Martínez, que era pouco mais de 10 milhões. Superior, pagamento parcelado em 2, 3 anos, é o que São Paulo enviou ao Cerro Porteño, e dizem que está muito bem encaminhado. Assim, me disseram que falta ali ajustes, né, uma coisa ou outra. O Perrone também, Daniel Perrone, trouxe que está na fase de troca de documentação, ainda não tem essa informação, mas de fato há esse avanço iminente. É um nome que deve sim chegar no São Paulo pós todo o trâmite. O São Paulo tinha em sua mira o Martínez do América Mineiro e não quis esticar tanto a corda por entender que era um cara de 30 anos e que o São Paulo definiu um valor. Falou,
A gente bate na mesa com esse valor aqui. Já a Bobadilha tem 22, então para o São Paulo valeria esticar um pouco mais a corda, e é o que foi feito aparentemente. Vitor Boni, claro que não dá pra gente se enganar e falar que a gente é especialista em Damian Bobadilha e que assiste todos os jogos do Cerro Porteño, né? Ninguém assiste os jogos do Cerro. Mas assim, para dar a sua visão também, daí também, vendo os jogos da Libertadores, Palmeiras e Cerro Porteño é um jogo que a maioria viu também, né? Eu acho que é um recorte interessante. O São Paulo viu um bom recorte dele nesse jogo e os números dele de passes, né? Passes em direção ofensiva, não é só o número cru, né? Destrinchando os números dele, eu acho que faz bastante sentido, Boni. Boa noite, Gabriel, Mário. Realmente, a gente não vai falar como se visse todos os jogos do Cerro Porteño, acompanhasse todos os minutos, mas é um jogador que realmente não é muito conhecido da torcida, mas é interessante a gente ver os números, ver até que ele tem números bastante interessantes, até de gols marcados, para um jogador que é do setor ali do meio de campo, tem 11 gols marcados na temporada. Isso já traz uma característica que chama a atenção, mas é justamente o que se cobrava um pouco, né, do departamento de scout ali do São Paulo, de fazer essas buscas no futebol sul-americano, como foi feito muito bem com a Arboleda, mas isso já há 6 anos atrás. O Jackson foi um pedido do Rogério que acabou não dando certo, mas essas buscas pelo futebol sul-americano são bem interessantes, então era o que se cobrava, e é legal ver que o São Paulo está olhando para esses mercados diferentes. O Damian Bobadilha, a gente vê que, por mais que a gente não conheça tanto, é um dos destaques do Cerro Porteño, se fala muito bem dele na imprensa, também deu uma pesquisada aqui, muita gente elogiando pela temporada que ele fez, é um jogador jovem, como a gente vem falando, então são características animadoras, um movimento interessante, um movimento inesperado, esses movimentos que acontecem meio do nada, você sabe melhor falar da apuração que acontece meio de uma hora para outra, ninguém estava esperando, então acho que o São Paulo, é interessante que o São Paulo faça isso. Agora, acho que podemos até falar um pouco melhor disso depois, que não seja um daqueles casos em que o jogador vem só porque fez o gol no rival, né? Aconteceu com o Tomás, do Bolívar, que também fez um gol no Palmeiras. O Rai Ramos é o caso mais recente, que ficou marcado pelo episódio do gol contra o Corinthians, aí, já na sequência já foi contratado pelo São Paulo. A gente espera que seja um caso em que foi estudado, foi visto que as características encaixam com o que o Dorival quer, exatamente também pelo insucesso, talvez podemos dizer assim, na negociação com o Martínez do América Mineiro, que seja uma peça que vem também com as características que se esperava do Martínez, caso ele viesse. Então, a gente vê os números, até dá para ter uma animada com a possível vinda do Bobadilha, mas que não seja um desses casos que veio só pelo gol que marcou contra o Palmeiras. Perfeito, para galera que tá entrando agora, então, a apuração aqui de Damian Bobadilha. O São Paulo tinha conversas com o Martínez do América Mineiro, a gente conversava que havia um certo otimismo em ter o jogador do América. O São Paulo bateu o pé em certa proposta e entendeu que o América queria encerar um pouco o negócio para tentar valorizar, subir esse valor ou esperar uma outra proposta, visto que ele tinha sondagem do Vasco, sondagem de outros clubes. O São Paulo, então, partiu para o plano B. Quem era o plano B? Damian Bobadilha, do Cerro Porteño. Rui Costa já tinha um acerto com o staff dele e com o próprio jogador. Nas últimas horas, o São Paulo enviou uma proposta ao Cerro Porteño, dentro do valor que o Cerro pediu, a gente vai ainda apurar, certamente maior ali que 10 milhões de reais, mas a gente vai apurar certinho para vocês, para trazer o número certinho para vocês dessa proposta do São Paulo. Parcelamento em 2-3 anos, sendo que a maior parte do pagamento é só em 2025. Então o São Paulo teria um ano aí de alívio, com menos pagamento para esse volante, que já chegaria no ano que vem. Ele tem 22 anos, é um dos destaques do Paraguai, né, do
torneio paraguaio, foi eleito o craque da galera praticamente no último sorteio que teve lá, né? Chama Futebolista de la Gente. É o craque da galera, ele tem 11 gols em 40 jogos, acertou 1.234 passes no ano, sendo 190 na direção da zona de ataque. Ele é segundo volante, não é aquele primeiro volantão, é um segundo volante, posição que o Alisson hoje é titular do São Paulo, chegaria para brigar por posição com o Alisson. Dentro desse mercado, Mário, é claro, a gente sempre vê o São Paulo buscando nomes, mas assim, me dá a leve impressão de que o Bobadilla é o jogador mais interessante que o próprio Martínez, né? Eu concordo, assim, primeiramente questão da idade, o Martínez tem 29 anos, o Bobadilla tem 22, acabou de ser convocado para a sua seleção, agora o Martínez, por mais que seja argentino e tudo mais, mas é um jogador que estava em mercados menores, times menores, e assim, basicamente também o São Paulo, querendo ou não, se o Bobadilla vier jogar muito, jogar bem, o São Paulo ainda consegue revender e até mesmo ganhar alguma coisa em cima, diferentemente de um jogador já com 29 a 30 anos, infelizmente você já não vai conseguir, se você for pensar numa venda a longo prazo, infelizmente você não vai conseguir nada nesse sentido. E olhando a forma que você falou, pagamento parcelado com o principal valor em 2025 é fantástico, porque querendo ou não, a diretoria já pensa nas vendas de Beraldo, Pablo Maia, e até mesmo outros jovens que forem surgir no ano de 2024, até mesmo na janela de 24 a 25, e chegando lá, querendo ou não, o time vai ter mais dinheiro, né? Só que também tem todas aquelas questões que a gente vem falando há bastante tempo, né? Que até mesmo o Casares comentou agora no dia da eleição, né? A questão do déficit, que a gente já vinha falando, e o que parece que realmente vai acabar se concretizando. Mas vamos ver, o que parece é que parece ser um bom negócio, parece ser um bom jogador, a gente vai realmente aguardar, quem sabe não seja ele a dupla com o Pablo Maia em 2024. Claro, não dá pra se enganar e falar que todo mundo viu jogar o Bobadilla, né? Mas assim, pelos números e pelo que falam na imprensa paraguaia, né? Falei com caras do Cerro Porteño também, inclusive enviei uma mensagem ao presidente do Cerro aqui, ver se ele me dá uma resposta. Acho que não, né? Porque os caras nunca costumam responder à imprensa, presidente de clube, mas é o Juan José Zapag. Enviei a mensagem para ele, vamos ver se ele dá mais detalhes pra gente ao vivo sobre a negociação do São Paulo pelo Bobadilla. Mas assim, pelo que a gente ouve das pessoas do clube, tem bastante otimismo pelo jogador, que tem 22 anos, destaque do Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio. O São Paulo já trabalhava com a ideia de ter um segundo volante estrangeiro. Para quem pergunta do limite, né? O São Paulo já tinha a ideia que seria o Martínez. Com o congelamento das conversas pelo Martínez, o São Paulo tem mais otimismo aí em ter Bobadilla, está encaminhado com o São Paulo. Damian Bobadilla, volante de 22 anos. Vitor Boni, dentre as opções que o São Paulo teria no mercado, eu vi muita gente, né? E aí, claro, a gente sempre respeita a opinião do torcedor. Mas gente falando, pô, só volante? Vai abrir o quê? Concessionário? O pessoal tava meio bravo. Mas assim, eu acho que, cara, um segundo volante no atual plantel do São Paulo se faz necessário, dentro do que o São Paulo tem hoje de elenco, né? Vai sair Luan, vai sair Gabriel Neves, pode ser que saia Pablo Maia. Ok, né? Os três são primeiros volantes, mas para a segunda volância, o São Paulo tem o Alisson e tem o Michel Araújo, que tá começando a jogar improvisado ali. Eu acho que tem uma necessidade mesmo de ter um cara como Bobadilla. Eu concordo, porque o São Paulo, especialmente nessa temporada, sofreu muito com a falta de segundo volante. Foi tentado o Nestor ali naquela função, o Michel Araújo, como você falou, e encaixou a dupla Pablo Maia e Alisson. O Alisson, que vinha jogando como atacante, de repente mudou para aquela posição e foi onde ele encontrou o melhor momento no São Paulo. Qualquer outro jogador que acaba entrando naquela função, o São Paulo sofria com um déficit ali, com uma queda de rendimento, e sofreu para encontrar alguém para fazer aquela função. Então, eu acredito que seja importante buscar uma peça dessa no mercado. O Bobadilla pode ser essa opção. A questão em relação à comparação com o Martínez, que a gente falou, vocês falaram bem aqui que é uma situação um pouco mais vantajosa para o São Paulo no sentido de ser um jogador mais jovem, que pode render um dinheiro futuramente. O que pode ser, vou dar agora o lado que pode ser pior para o São Paulo, é que o Martínez já é um jogador mais pronto. O Bobadilla teve a primeira temporada ali firme dele, se firmando no Cerro Porteño, a primeira temporada com mais jogos, né? Completou quase 50 jogos, 48, o Gabriel até falou o número aí. Nas outras ainda vinha tentando conquistar o seu espaço, mas é a primeira temporada dele. Foi uma boa temporada, pelo que a gente acompanha aqui, foi até convocado para a seleção paraguaia, para os jogos contra a Argentina e contra a Bolívia, não chegou a entrar em campo, mas
já é algo que dá um pouco mais de nome, de nível para ele, né, ser chamado para a seleção, mas ainda assim é a primeira temporada. O Martínez chegaria para jogar, já está adaptado ao futebol brasileiro, né, já está adaptado a toda a situação como é de calendário, de como a gente sabe, e o Bobadilla teria que passar por esse processo, um processo que não é fácil, como o Galo passou, teve dificuldade de adaptação, teve dificuldade de encontrar ali, até no quesito pessoal, e o que reflete no campo também, e o Bobadilla teria que passar por esse momento também. Então talvez não seja um jogador para já chegar e jogar. Aí vai ter que ter a paciência também, o que talvez não fosse exigido com o Martínez, que já está inserido no contexto do futebol brasileiro. Mas dos pontos que vocês colocaram, é isso mesmo, jogador mais jovem, que pode render um dinheiro no futuro, e que esse ponto é muito importante para um time que vai provavelmente entrar em déficit na temporada que vem. Boa, perfeitamente. Até o Perrone trouxe, né, Mário? Você trouxe que o Perrone publicou que estava já em fase de troca de documentos. São Paulo e Bobadilla enviar mensagem para ele agora aqui também. Ele confirmou que de fato teve essa informação de uma fonte muito quente do São Paulo. Fica a informação então, Daniel Perrone. Fato é que São Paulo trata como bem encaminhado esse negócio nas últimas horas, muito pelo papel do Rui Costa, tá? O Rui foi determinante nessa conversa toda, foi até o Paraguai, convenceu staff e jogador e enviou ao Cerro Porteño essa proposta, né? Foi quem fez o intermédio dessa proposta. Então o São Paulo está muito confiante em ter Damian Bobadilla para o próximo ano. O chat pergunta de Ferreirinha, vários nomes, a gente vai falar muita coisa ainda aqui hoje, tem bastante assunto para a gente repercutir. Mas, Mário, eu queria que você desse a sua impressão, então, porque, assim, eu acho que o São Paulo, em geral, né, com o Luiz Gustavo, Eric, e se conseguir fechar, de fato, o Damian Bobadilla, eu acho que já começa a se desenhar uma janela que deixa o time mais forte. Pensando em Libertadores, fica mais interessante para o São Paulo pensar em propostas, pensar em, enfim, grandes voos aí no próximo ano. Eu acho que falta ainda um atacante de lado, que é o foco do São Paulo, é o Ferreirinha, e falta ainda um centroavante. Fechando o Bobadilla, já começa a desenhar um time melhor pro ano que vem, e aí dá para pensar em saídas também, porque eu acho que tem que ter uma limpeza. O Dorival já escancarou muito isso, né, de que tá com mais jogadores do que deveria esse elenco, então vai ter várias saídas, né? Erisson, David, Pato, Neves, Jackson Mendes, Luan, vai ter bastante saída do São Paulo. Dentre as chegadas, as vindas do São Paulo, eu acho que passa a tornar um time, no mínimo, interessante para jogar Libertadores, né? Exato, Gabriel. E assim, se o São Paulo não vender ninguém para a próxima temporada, né, que no caso agora seriam o Pablo Maia ou o Beraldo, acho que mais o Beraldo, por já ter até mesmo recebido aquela proposta do Zenit, e conseguindo renovar com o Lucas, o São Paulo mantém o time base, que é algo que faz muitos anos que nós não vemos isso. Manter o time base, manter um time campeão, querendo ou não. Inclusive, até acho que foi reportagem, se não me falha a memória, acho que no UOL, hoje o UOL, ou GE, um dos dois citou isso, né? Que o São Paulo está na contramão dos seus rivais do estado, ele está mantendo o time base para a próxima temporada. E dentro dessas saídas que você comentou, hoje falam entre 10 a 12 nomes, praticamente todos reservas, né? O David, que era um cara que entrava mais, beleza, o Gabriel Neves até um tempo atrás também ele era titular, mas já faz um tempo também que já não está jogando tão bem. Talvez a última grande partida do Gabriel Neves foi na eliminação contra o Palmeiras, né, no caso, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras pela Copa do Brasil. Depois que ele fraturou a costela ali, acabou voltando muito mal. Então, ou seja, a gente mantém a base, renovando com o Lucas, e quem sabe trazendo finalmente aquele eterno reserva para o Calera, que a gente procura há muito tempo. O São Paulo tem realmente condições. Provavelmente a gente vai perder o Natan, né, você acabou não citando, né, o Natan deve ir para o Red Bull Bragantino. E se não sair o Beraldo, a gente tem um time forte, daí é realmente o Dorival trabalhar, conseguir encaixar o Rames Rodrigues nesse time, e quem sabe a gente não consegue sonhar com voos um pouco mais altos, né, em 2024. Perfeito, a gente tá com quase 2.500 pessoas com a gente, vai deixando o like, se inscreve no canal também, recorde de audiência aqui no YouTube nesse horário, né, eu vi que tem outras emissoras fazendo live também, tamo forte, tamo grande aqui no YouTube, vai ter mais uma informação exclusiva nessa live, tá, fica aí que vai ter uma informação importante pra vocês. Então, pra gente passar um pouco a bola, claro, Bobadilla não vale a gente ficar falando tanto aqui, porque ninguém tem amplo conhecimento para analisar o Bobadilla. Mas voltando então para a audiência rotativa, o São Paulo encaminhou Damian Bobadilla. Segundo o volante do Cerro Porteño, Rui Costa já fez um acerto entre São Paulo
e o jogador e seu staff, São Paulo enviou uma proposta ao Cerro Porteño que tende a ser aceita nas próximas horas, próximos minutos, e aí vai formalizar a papelada toda para Bobadilla ser reforço do São Paulo para a próxima temporada. Bora falar agora então de outros frentes, né? Outras conversas do São Paulo. A primeira delas, Natan. Conversas do São Paulo. A primeira delas, Natan. A gente trouxe na última live aí que o Natan tem venda encaminhada ao Red Bull Bragantino, 8 milhões e mais um pouquinho. São Paulo tá ainda fechando isso. Fato é, o Natan teve mais propostas e sondagens de outros clubes, como o Vasco da Gama, por exemplo, em cima da hora tentando atravessar o Bragantino. Mas ele e o seu staff, né, o Pedroso, fizeram um acordo verbal com o Bragantino. Então já estão comprometidos a jogarem no Bragantino no ano que vem, né? Ele já se comprometeu com o clube, então é só uma questão de tempo mesmo para ser oficializado Natan no Bragantino, a primeira venda oficial do São Paulo para a próxima temporada. Vitor Boni, para você, claro que o valor não é dos melhores, né? Mas para você é uma venda que, dentre a urgência de fazer caixa do São Paulo, faz sentido? Olha, eu acho que faz sentido sim, até porque se a gente lembrar, o Natan teve momentos de altos e baixos, para mim mais baixos durante a temporada. É um jogador que, se a gente for lembrar, for lá para o começo do ano, ele foi chamado às pressas, o empréstimo cancelado do Curitiba, porque o São Paulo sofreu com aquela grande praga de lesões na lateral direita, acabou sofrendo durante a temporada inteira, né? O Igor Vinícius ficou a temporada inteira fora, o Moreira ia e voltava, recuperava, não recuperava, acabou ficando só o Rafinha, e o Natan foi chamado às pressas para ocupar esse espaço. Foi importante ter um nome como o Natan, um jogador que tem uma característica ofensiva que pode até ameaçar, é um jogador que é forte, que tem as suas qualidades físicas também, mas que não é um craque da bola, não é um jogador que conseguiu se firmar num time titular, até porque o Rafinha, na idade já avançada que teve, foi lateral direito titular durante toda a temporada. Então, num cenário ideal em que se conta com a volta do Igor Vinícius e que se conta com a volta do Moreira, os dois em condições físicas ideais, ou pelo menos recuperando nesse começo de temporada, no Paulistão, conseguindo recuperar o ritmo, o Natan é um cara que naturalmente iria para a lista de opções lá embaixo. Então, não vejo como um erro se desfazer do Natan. É um jogador que nos planos já iria, o São Paulo já iria se desfazer dele, né? Se a gente for lembrar que ele estava no Curitiba, acabou vindo pela necessidade, então não é muito fugir do que já iria acontecer. Veio, fez o seu papel, foi campeão e agora que possa procurar novos rumos, e não vejo como um erro do São Paulo se desfazer do Natan nesse momento. Boa, perfeito. Quem tá chegando agora aí também, mais de 2.500 pessoas com a gente, vai deixando o like, se inscreve aí no canal também, bora pro recorde de audiência aqui hoje nessa live, tem bastante informação. Vou falar de Ferreirinha, tem uma informação importante sobre ele, de Lucas Moura e de mais um nome no ataque. Fica aí com a gente, deixa o like e se inscreve aí no canal também. Bom, Lucas Moura então, Mário Pravato, pra gente pontuar umas coisinhas aqui. O São Paulo trouxe na última live, avançou pela renovação, pela permanência do Lucas, 3 anos de contrato. Falta justamente parte burocrática, já tá aquele 99%, então o Lucas Moura deve ficar no São Paulo. Em quais valores? Valores mais superiores ao que ele já ganha atualmente, mas não é uma coisa também tão fora de mão pro São Paulo, é dentro do que o São Paulo poderia pagar, esticando um pouco a corda, ele cedeu um pouquinho também, chegaram a um acordo aí verbal para renovação. Lucas Moura, então, fica no São Paulo, Mário Pravato. Olha, Gabriel, eu tenho uma teoria que o Lucas ele está renovado com o São Paulo já há bastante tempo, né? Eu acho que eles estão, na verdade, segurando essa informação. Eu até tinha brincado que isso seria divulgado logo depois da confirmação da eleição do Júlio Casares, o que acabou não acontecendo, mas usaram o anúncio do Eric, né, ontem. Mas acho que o Lucas fica mesmo. Eu tinha visto um papo que ele teria 4 propostas, eu duvido. Até mesmo falaram de 2 times pequenos, né? No caso, times menores da Premier League. Também acho difícil, porque o Lucas ele estava lá na Inglaterra, ele estava jogando lá e nunca ninguém se interessou por ele. Por que eles se interessariam agora? Então acho que é só papo realmente de bastidor. Ele realmente deve estar fechado. 3 anos é importante, ele vai jogar a primeira Libertadores pelo São Paulo, aquela que ele acabou não jogando em 2013, que fez muita falta naquela época. E vamos torcer que o clube saiba realmente usar a imagem dele, como também precisa usar a imagem do Rames, até fazendo aqui, né,
Um parênteses, o Rames na semana passada ele foi assistir um jogo da NBA entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, em Miami, e ele não estava com nada do São Paulo. Ou seja, o São Paulo perde assim, uma grande oportunidade de um cara ser o embaixador da marca, levar a marca para fora, a mesma coisa que tem que fazer com o Lucas. Então, assim, é importante, é um jogador que vai realmente elevar o nosso patamar, e vamos torcer que ele, principalmente que ele fique saudável em 2024, e para nossa sorte também, a Libertadores começa só em abril, então dá tempo do Dorival fazer alguns testes ali durante o Campeonato Paulista. Pô, perfeito. Eu vou bater bola agora com o Vitor Boni para um outro assunto, pra gente rodar a live aqui. Não vou enrolar, não vou ser aquele João Kleber. Para. A gente vai dar as informações aqui. Primeiro, então, né, que é já um tom um pouco mais exclusivo. Informação que eu tive hoje também é que São Paulo e Ferreirinha seguem negociando. Na próxima semana vai ter uma reunião com São Paulo, Pablo Bueno e Grêmio para tentar bater o martelo, para tentar fechar de fato essa negociação. Entre São Paulo e Pablo Bueno, que é o staff do Ferreirinha, já está tudo muito bem encaminhado. Resta de fato o acerto com o Grêmio. O Grêmio não é bobo nem nada, vai tentar valorizar, vai tentar aumentar um valor ali aqui, sabe que tem clubes que estão de olho também, mas o desejo do Ferreirinha pesa nessa história toda e já trouxe para vocês várias vezes aqui. Ferreirinha é São Paulino de infância, se postou muito bem nas conversas de que quer jogar no São Paulo no próximo ano. Foi o que ele deixou bem claro para o São Paulo, para o seu empresário e para o Grêmio. Tem otimismo? Evidentemente tem esse otimismo pelo que o São Paulo ouviu do jogador. É muito embasado disso, pelo que o São Paulo ouviu do Ferreirinha que quer jogar aqui. São Paulo pretende sim esticar um pouquinho a corda pelo Ferreirinha. Não está fechado, mas está avançado justamente pelo acordo. São Paulo, Ferreirinha, e aí falta o mais importante, que é o acordo do São Paulo e Grêmio, mas pelo que o São Paulo fala internamente ali, né? Pelo que o São Paulo conversa com o Grêmio, eles acham que é uma relação de insistência, né? Vai ficar batendo ali, o Ferreirinha vai ficar enchendo o saco, uma hora liberam. É o que o São Paulo quer. Claro que nem sempre é assim, nem sempre funciona assim o mercado, mas o desejo dele pode pesar muito. Eu queria ouvir um pouco de você, Vitor Boni, do Ferreirinha, porque para mim é um bom reforço pensando em Libertadores, pensando em várias competições, várias frentes do São Paulo. É um cara do 1 contra 1 que o São Paulo não tem hoje, né? Sim, eu concordo. É um bom reforço se realmente for concretizada essa contratação. E pensando também em encher o elenco de jogadores que possam não só começar como titular, mas também revezar, colocar em outras situações diferentes, porque o São Paulo, a prioridade do São Paulo tem que ser não só a Copa Libertadores, que vai ser uma Copa Libertadores muito importante para o São Paulo, se a gente pensar até na questão do Super Mundial de 2025, acredito que o torcedor fica preocupado com isso, porque o São Paulo, que é um tricampeão, não estar na primeira edição do Super Mundial é uma coisa que vai pesar para o torcedor, mas também de fazer um campeonato brasileiro digno, que faz tempo que o São Paulo não faz um campeonato brasileiro ali brigando nas cabeças, pegando pelo menos um G6, veio nas últimas temporadas focando nas Copas e não conseguiu render no Campeonato Brasileiro. Então ter um elenco recheado de boas opções faz parte desse processo também. O Ferreirinha acredito que é uma delas. Acredito que a leitura até agora, nesse momento, do pouco que a gente teve de mercado até agora foi boa. Dessas duas peças do meio campo, o Luiz Gustavo e o Bobadilha, para os setores que estavam fazendo falta ali, a dupla encaixou, Pablo Maia, Alisson, mas para as alternativas ninguém conseguiu ali repetir o mesmo rendimento. Agora para o ataque, o Eric e o Ferreirinha, se o São Paulo conseguir boas opções também, que jogadores com características que faltavam no elenco, né, dessa velocidade, de conseguir jogar mais pelo lado, conseguir trazer alternativas diferentes para o time. Então, Ferreirinha é uma boa peça e que acho que estava faltando no elenco do São Paulo até o momento, uma boa leitura do que estava, do que era necessário para reforçar esse elenco, para fazer uma temporada de 2024 pensando na Libertadores, mas pensando também no Campeonato Brasileiro. Opa, voltou? Voltou o áudio? Voltou. Pô, bom, então perfeito, Boni. Claro que tem gente que fica incomodada porque vira novela quando a gente fala de Ferreirinha há tanto tempo, mas vale lembrar pra galera também que mercado da bola pro São Paulo começou há mais de um mês, é verdade, mas pros outros clubes começou quinta-feira, né? Começou há pouquíssimo tempo pós-Brasileirão. O Grêmio tava focado, então assim, tem muito disso, vai ser um pouquinho chato, um pouco essa janela toda. O caso Ferreirinha vai se arrastar um pouquinho mais, não vai ser tão breve assim, mas o São Paulo segue confiante. Vou falar de centroavante agora pra vocês, né? A gente trouxe na última live aí também que o Pedro Raul